Então tem uma imagem aí projetada de alguém que não está muito dentro dos padrões, né, de estética ou de aparência, como a gente encontra, né, pessoas que têm tatuagens, piercing, alguma modificação no seu corpo, roupas e até hábitos. Mas vamos lá, olhando para essa pessoa aqui, né, como que você classificaria ela? Eu não estou falando de crítica, né? Estou falando em que tribo você colocaria essa pessoa, né? Como você classificaria ela segundo as tribos da sociedade? Alguém tem um palpite? Tatuados, que mais? Punk, que mais? Tatuado, punk. Mais algum? Oi? Anarquista. Mais algum? Oi? E eu escutei, eu estava aqui, mas eu estava escutando, foi inevitável escutar. Eu pus isso aqui antes, né, só para ver se estava funcionando. Aí o Gigi falou, o que é isso aí? O Fabrício falou assim, é o pastor Sérgio antes de se converter. Guarda isso. Foi bom você falar isso. Guarda isso. Esse cidadão aqui, ele é um músico punk de Ribeirão Preto, né? E tem essa aparência. Então ninguém olhou para ele e falou assim, esse cara, ele é um cristão. Esse cara, se ele falar assim, ó, esse daqui ele é um padre. Ele é um pastor. Ele é um missionário. Não é natural a gente dar esse título para uma aparência como essa. Pergunto a vocês, por que não? Por que não? Por que não? Então, essa aparência, ele não pode ser um cristão. Esse era eu antes de me converter. Se eu me convertesse, eu não seria assim. Até, eu não sei, né, o credo, a fé dele, a crença dele, pode ser que ele seja um convertido. Para reverter essa aparência dele seria muito difícil. Por que reverter? Percebe? Então vamos lá. A gente vai falar hoje um pouco sobre, primeiramente, sobre esse conceito, né, de santidade, né, ou de santificação. Eu queria contar uma historinha para vocês antes da Bíblia, que está lá em Marcos 9, 38 a 40. Então Jesus tinha lá os seus discípulos, ele passou por 3 anos e meio do seu ministério, tendo discípulos seguindo ele. Devia ser um baita de um privilégio você andar com Jesus, ver Jesus atuando, aprender, enfim. Então eles passaram esse tempo com Jesus e Jesus tinha lá o seu time, o seu time dos sonhos, né? Os seus discípulos, e 12 deles se tornaram apóstolos. Mas eles andavam com Jesus, eles tinham vamos dizer assim, um diferencial, né? Eles estavam andando com Jesus. O diferencial não neles, mas o privilégio que eles tinham era grande. Tá bom. Aí chega lá um certo momento, João, guarda o nome do João, ele fala assim, mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Verso 39. Não impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Então vamos analisar essa historinha de que o João, né, chegado de Jesus, talvez o mais chegado de todos, era o mais jovem. Estima-se que quando ele começou a seguir Jesus, ele tinha lá os seus 17 anos, 18 anos. Então, ele era o mais chegado. No Evangelho de João, que ele escreveu, e depois nas cartas de João que ele escreveu, mas especificamente no Evangelho, ele fala assim, João, o discípulo a quem Jesus amava. E ele fala por 5 vezes isso no Evangelho de João. E alguém pode pensar, olha que arrogância. Ele está falando que Jesus só amava ele? Não, ele não disse isso. Ele não disse que Jesus só amava ele. Ele fala, ele, João, o discípulo a quem Jesus amava. Então Jesus não estava dizendo que amava só ele, e também ele não estava dizendo que Jesus amava mais ele. Era uma convicção própria, particular. Eu sei de uma coisa, Jesus me ama. Então por isso que ele falou isso. Então o livro, o Evangelho de João, ele é o Evangelho, até quando alguém começar a ler a Bíblia, eu indico o Evangelho de João, porque tem histórias de Jesus e fala muito do amor de Deus. E se tinha alguém bom para falar de amor, é João. As cartas de João são cartas de amor. Então João, ali, naquele tempo, né, naquela jornada com Jesus, ele chega com Jesus todo feliz e fala assim, Jesus, a gente impediu lá um cara de continuar expulsando demônios em seu nome. Eu falei, mas por quê? Porque ele não era um dos nossos. Na outra tradução está assim, porque não nos segue. Jesus não fala assim, boa, fez bem. Ele fala assim, não é com toda a paciência que Jesus tinha. Ele fala assim, não impeça. Ninguém que pode fazer, aqui está falando de milagre, né?
ninguém que faz um milagre em meu nome pode, né, ir contra, ele está a nosso favor. Mas na cabeça de João, aquele lá que estava expulsando demônio, não estava com eles, depois no final com os 12. É inevitável quando você está num grupo social, numa turma, que essa turma tenha um código de conduta, tem uma maneira de falar, tem uma maneira de se expressar, de se cumprimentar, de se vestir. Né? Isso é natural, isso é até muitas vezes inevitável que aconteça, você pertencer ao grupo, você ter os trejeitos, a fala, os pensamentos, até porque você teve afinidade com aquele grupo. Então o grupo de Jesus, a turma de Jesus, vamos chamar assim, eles tinham lá o seu código de conduta, o seu jeito de ser. Eles passavam muito tempo juntos, então eles tinham até uma intimidade entre eles. Estavam viajando, e ninguém estava trabalhando e só na folga ia lá. Não, Pedro, Tiago, João, eles largaram o ofício de pescadores e foram seguir Jesus. Então eles tinham o jeito deles, tal, eles se conheciam pelo olhar, tal. Estava entrosado, que nem um time de futebol entrosado. Agora eles olham um cara que não era do jeito deles, não se vestia do jeito deles. Sei lá se o cara tinha tatuagem, piercing ou qualquer coisa que o valha, mas não era dos nossos, né? E essa expressão nosso, a gente está muito acostumado a usar essa expressão. Nós, nosso. Né? Então todo mundo que frequentou, vive em igreja, a gente tem esse hábito de falar nós, porque o mundo lá fora, parece que somos uma tribo completamente hermeticamente isolada do mundo. Né? E ele fala assim, olha, mas aquele cara, ele não pode fazer o que está fazendo. Ele não se veste do jeito que a gente se veste, ele não fala do jeito que a gente fala, ele não saúda um ao outro como a gente saúda, ele tá usando uma túnica diferente, ele está usando uma roupa diferente, ele acorda mais tarde. Então, não sei qual é que era a diferença daquele homem para eles, mas ele não é um dos nossos. E Jesus falou assim, não impede. Então Jesus estava dizendo assim, embora ele não seja parecido com você, ele pode ser meu. Né? Sempre que a gente fala em religião, a gente entende que a pessoa tem que mudar, não é? A gente entende que não, falou em religião, ou alguém se advoga como um admirador de uma religião, frequentador de uma igreja, participante de alguma coisa assim, tem que ter mudança. Mudança para melhor. É a expectativa da religião. E quando a gente percebe, né, que a pessoa não está mudando do jeito que eu quero que ela mude, então isso traz um certo desconforto, um sentimento de que não está dando certo isso aí. A religião demanda, então, que você mude. Esse João, que fala de amor e tal, ele falou assim, não, esse cara tem que mudar, mas mudar da onde para onde? Se você analisar bem, toda religião, ou toda igreja, ou toda denominação, pode não estar lá escrito no estatuto, mas de maneira implícita. Todo mundo está ali aguardando, né? Chega alguém lá, diferente, não dos nossos. A gente faz o esforço para que ele se torne um dos nossos. Que ele se vista como nós, fale como nós. Faça o que nós fazemos, não faça o que nós não fazemos. Se comporte do jeito que eu comporto, que nós nos comportamos. Então, a gente tem essa expectativa. Tá bom, então qual que é a mudança que tem que acontecer em alguém? Não, mas a Bíblia diz que está em Cristo, nova criatura é. E a gente coloca na cabeça que o nova criatura é um estereótipo igual dos nossos. É igual eu, João, Pedro, Tiago, né? Somos nós discípulos de Jesus, é isso aqui, ó, o padrão é esse. Essa é a referência. O cara é diferente, ele não é um dos nossos.